E aí, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai mergulhar em 4 textos bíblicos que, à primeira vista, não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Vamos juntar uma panela fervendo, a fé de heróis da antiguidade, um rei vitorioso e até um provérbio sobre vizinhos um tanto barulhentos, para descobrir uma mensagem única e super poderosa que conecta tudo isso. Parece uma mistura bem aleatória, né? Mas essa é justamente a pergunta que a gente vai responder. A resposta costura uma história incrível sobre como encarar um mundo caótico com uma esperança firme e com sabedoria prática. E a conexão entre esses pontos, é de verdade surpreendente. Bom, vamos lá. E nosso ponto de partida já é bem intenso. A gente vai direto para o livro de Ezequiel, capítulo 24, onde está uma das imagens mais fortes e, olha, até perturbadoras da Bíblia. E essa imagem não é só um detalhe, não. Ela basicamente define o grande problema que a gente precisa resolver. Pensa na cena. O profeta Ezequiel tem uma visão de Deus. E o que ele vê? Uma panela, um caldeirão, sendo colocado num fogo bem forte para ferver. Só que, claro, não é uma cena de cozinha qualquer. A panela representa a cidade de Jerusalém, e os pedaços de carne ali dentro, pois é, são seus habitantes. É uma metáfora bem brutal para um cerco e um julgamento que estavam prestes a acontecer. E aqui está a parte mais irônica. Os próprios líderes de Jerusalém já usavam essa metáfora. Eles se sentiam seguros, sabe? Protegidos dentro dos muros da cidade, como se fossem a carne nobre dentro de uma panela. Só que Deus pega essa imagem e vira ela de cabeça para baixo. Ele diz que a panela não vai proteger nada, pelo contrário, vai cozinhar todo mundo no fogo do juízo. É a imagem de um mundo onde aquilo que a gente acha que é nossa segurança pode se tornar nossa própria armadilha. E se a imagem da panela já não fosse pesada o suficiente, a crise vira uma coisa muito pessoal para o profeta. No mesmo dia em que ele tem essa visão, a esposa dele morre, de repente. E a ordem que Deus dá é chocante. Não chore, não lamente. A dor particular de Ezequiel deveria servir de sinal para o povo, mostrando que a dor que estava vindo era tão gigantesca que o luto individual se tornaria quase impossível. Essa é a pergunta que fica ecoando depois de ler Ezequiel. Quando tudo ao redor parece estar fervendo, quando a segurança some e a dor é esmagadora, onde é que a gente encontra um chão firme para pisar? O resto da nossa jornada hoje é justamente para tentar encontrar a resposta para essa pergunta. E para achar o primeiro pilar dessa resposta, a gente muda o tom completamente. Deixamos para trás a panela fervente de Ezequiel e vamos para a Carta aos Hebreus, capítulo 11. Lá, a gente não encontra uma imagem de desespero, mas sim um princípio de convicção. Agora, preste atenção em como a fé é definida aqui. Não é um desejo vago, sabe? Um otimismo cego que, vai dar tudo certo. As palavras-chave são certeza, uma confiança sólida e prova. Ou seja, a convicção de uma realidade que a gente ainda não consegue ver com os olhos. É a capacidade de enxergar além da panela caótica do presente, em direção a um futuro que tem propósito. A jornada de Abraão é o exemplo perfeito de como essa fé funciona na vida real. Ele foi chamado para ir para um lugar que nem sabia qual era. Ele obedeceu e foi. Viveu como um estranho na terra que tinha sido prometida para ele. E esperou. A fé dele não era passiva. Era uma sequência de ações, todas elas motivadas por uma promessa futura. Ele vivia o presente, mas com os olhos fixos numa realidade permanente, a tal cidade com fundamentos. E Abraão não estava sozinho nessa. O autor de Hebreus lista uma galeria de heróis que tinham essa mesma mentalidade. Todos eles se viam como peregrinos, como viajantes nesse mundo. A identidade deles não estava presa ao que eles eram no momento, mas sim à sua cidadania numa pátria superior. Eles não negavam a realidade da panela fervente, mas se recusavam a ser definidos por ela. Certo. Então, se Hebreus nos dá o mecanismo, a fé, para onde essa fé aponta? Qual é essa tal cidade com fundamentos que eles tanto esperavam? Para responder isso, a gente vai para o Salmo 110, que nos mostra o objeto da nossa esperança. Esse versículo aqui é um dos mais citados em todo o Novo Testamento. E não é à toa, não. É uma promessa poderosa, definitiva. É a declaração de um rei vitorioso sentado num lugar de autoridade máxima, com a garantia de que, no final, toda a oposição vai ser derrotada. Essa promessa que serve de âncora para a fé. E o contraste aqui é gritante. De um lado, a gente tem os reinos daqui da terra, como a Jerusalém da época de Ezequiel, passageiros, instáveis, sempre sujeitos ao caos da panela fervente. Do outro lado, a gente tem a promessa do reino eterno do Salmo 110, permanente, vitorioso e que, no fim, vai trazer a ordem definitiva. A fé de Hebreus está ancorada nessa segunda realidade. Ok,
Tudo isso é muito grandioso, um reino eterno, uma fé que move montanhas. Mas como é que isso se parece no nosso dia a dia? Como essa esperança gigante se traduz nas nossas interações com as pessoas? Para isso, a gente vai dar um pulo no livro de Provérbios, capítulo 27. E aqui a gente encontra essa pérola. É um provérbio tão específico e até meio cômico. Imagina só alguém gritando bênçãos para você às 5 da manhã. Não soa como uma bênção, né? É só irritante. E tem uma sabedoria muito profunda escondida nessa imagem engraçada. Então o ponto central é este. Não adianta só ter uma grande esperança e boas intenções. A gente precisa de sabedoria, precisa de discernimento. Saber como e quando agir é tão importante quanto o que a gente acredita. A nossa fé no reino eterno tem que nos tornar mais espertos e atentos nas nossas relações aqui e agora, e não o contrário. Agora chegou a hora de juntar tudo. A gente começou com uma panela fervendo e terminou com um vizinho inconveniente. Como é que essas 4 peças, Ezequiel, Hebreus, Salmos e Provérbios, se encaixam para formar uma única mensagem, bem amarradinha? Então, vamos refazer o nosso caminho rapidinho. Ezequiel nos apresentou a dura realidade do sofrimento no mundo. Hebreus nos deu a resposta interna, uma fé que é a certeza daquilo que não se vê. O Salmo 110 nos deu a âncora externa para essa fé, a promessa de um reino vitorioso. E, por fim, Provérbios nos trouxe de volta para a terra, mostrando que essa fé e essa esperança têm que ser vividas com sabedoria prática no dia a dia. No fim das contas, o que a gente descobriu é uma estratégia completa para a vida. A gente reconhece a dor do presente, mas sem desespero, porque a gente navega por ela com uma fé que está bem firme numa vitória futura. E essa certeza nos torna mais sábios nas nossas ações diárias. E a gente termina com essa pergunta para a gente refletir. Não é só teoria, é um convite. De que maneira a convicção num final vitorioso e ordenado pode mudar o jeito como a gente interage com as pessoas, toma decisões e encara as panelas ferventes da nossa própria vida hoje? A conexão entre o eterno e o nosso cotidiano é aí que mora a verdadeira sabedoria.